como você escuta. Você escuta com suas projeções, suas ambições, desejos, lágrimas, ansiedades, percebendo apenas o que você quer escutar, somente o que será satisfatório, o que vai lhe agradar, o que vai lhe dar conforto, o que no momento vai aliviar seu sofrimento. Se você escuta através do filtro dos seus desejos, então, obviamente, escuta sua própria voz. Mas há alguma outra forma de escutar? Não é importante descobrir como escutar além do que está sendo dito, escutar tudo? Os ruídos nas ruas, o barulho dos pássaros, do bonde, o mar revolto, a voz do seu cônjuge, dos seus amigos, o choro de um bebê. Escutar só tem importância quando não se está projetando seus próprios desejos através do que se escuta. Alguém consegue pôr de lado todos esses filtros através dos quais nós escutamos e realmente escutar? Escutar é uma arte que não se adquire facilmente, mas nela há beleza e um grande entendimento. Nós escutamos com as várias profundidades do nosso ser, mas nossa escuta está sempre acompanhada de uma pressuposição ou de um ponto de vista particular. Não escutamos simplesmente. Há sempre o filtro interveniente dos nossos próprios pensamentos, conclusões e preconceitos. Escutar deve ser uma quietude interna, pois as palavras confundem. Elas são apenas o meio de comunicação externo. Mas para nos comunicarmos além do ruído das palavras, devemos escutar em uma passividade alerta. Aqueles que amam podem escutar, mas é extremamente raro encontrar um ouvinte. A maioria de nós está em busca de resultados, de atingir objetivos. Estamos sempre superando e conquistando, e por isso não há escuta. Somente escutando se ouve o som das palavras. Não sei se você já escutou um pássaro. Escutar algo exige que a mente esteja quieta. Não uma quietude mística, mas simplesmente quietude. Eu estou lhe dizendo algo, e para me escutar, você tem de estar quieto. Não ter uma profusão de ideias zumbindo na sua mente. Escutar é uma das coisas mais difíceis. Escutar o comunista, o socialista, o congressista, qualquer pessoa. Sua esposa, seus filhos, seu vizinho, o motorista do ônibus, as aves. Apenas escutar. Só quando você escuta sem a ideia ou o pensamento, você está diretamente em contato. E dessa maneira vai entender se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso. Você não tem que discutir. Nunca escutamos nada realmente porque a nossa mente não é livre. Nossos ouvidos estão repletos daquelas coisas que já conhecemos. E por isso, escutar torna-se extraordinariamente difícil. Se você consegue escutar algo com todo o seu ser, com vigor, com vitalidade, então o próprio ato da escuta é um fator libertador. Mas, infelizmente, você nunca escuta porque nunca aprendeu a escutar. Afinal, só se aprende quando há entrega total. Quando você se entrega totalmente à matemática, você aprende. Mas quando está em um estado de contradição, quando não quer aprender, mas é obrigado, a aprendizagem se torna apenas um processo de acumulação. Aprender é como ler um romance com inúmeros personagens. Requer toda a sua atenção, não uma atenção contraditória. Para descobrir algo novo, você precisa começar por você mesmo. Precisa iniciar uma jornada completamente despojado, especialmente de conhecimento, porque é muito fácil, mediante o conhecimento e a crença, ter experiências. Mas elas são simplesmente o produto da autoprojeção. Para descobrir por si mesmo o que é novo, não é bom carregar o peso do velho, especialmente o conhecimento, por mais incrível que ele seja. Usamos o conhecimento como um meio de autoprojeção, de nos manter seguros, e acreditamos que estaremos certos apenas se tivermos as mesmas experiências que Buda, Cristo ou qualquer líder tiveram.
Porém, um homem que está se protegendo constantemente com auxílio do conhecimento, é óbvio que não é um buscador da verdade. Para a descoberta da verdade, não há caminho. Quando se quer encontrar algo novo, quando se está experimentando alguma coisa, a mente tem de estar muito tranquila, certo? Se a mente está sobrecarregada, repleta de fatos e conhecimento, estes atuam como um impedimento ao novo. Questionar e aprender é a função da mente. Por aprendizagem, não me refiro ao mero cultivo da memória ou à acumulação de conhecimento, mas à capacidade de pensar com clareza e sensatamente sem ilusão, partindo dos fatos, e não de crenças e ideais. Não há entendimento se o pensamento se origina de conclusões. Simplesmente adquirir informações ou conhecimento não é aprender. Aprender só é possível quando não há nenhum tipo de coerção. E a coerção assume muitas formas: influência, ameaça, encorajamento persuasivo, formas sutis de recompensa. Para ser livre, deve-se examinar a autoridade, todo o esqueleto da autoridade. Isso requer energia física real, e também exige energia psicológica, energia que é destruída, desperdiçada quando se está em conflito. Então, quando há o entendimento de todo o processo de conflito, há o fim do conflito e abundância de energia. Logo, você pode prosseguir derrubando a casa que construiu no decorrer dos séculos e que não tem mais nenhum significado. Destruir é criar. Precisamos destruir, mas não os prédios, nem o sistema social ou econômico, mas o psicológico, o inconsciente e as defesas conscientes. Seguranças que foram construídas racional, individual, profunda e superficialmente. Para entender a autoridade dos gurus, dos mestres, entre outros, é necessária uma mente muito aguçada, um cérebro claro, não embotado. O problema então é o seguinte: é possível para uma mente que tem sido tão condicionada, educada em inúmeras seitas, religiões e com todas as superstições e medos, libertar-se de si mesma e desse modo então criar uma nova mente? A mente velha é essencialmente restringida pela autoridade. Não estou usando a palavra autoridade no sentido legal, mas como tradição, conhecimento, experiência, o meio de encontrar segurança e permanecer nela. Porque afinal, é isso que a mente está sempre buscando. Um lugar em que ela possa estar segura, não perturbada. Tal autoridade pode ser proveniente de uma suposta ideia religiosa autoimposta de Deus. Uma ideia não é um fato, mas sim uma ficção. Deus é uma ficção. Você pode acreditar nele, mas ele continua sendo uma ficção. Para encontrar Deus, você deve destruir completamente a ficção. Porque a mente velha é a mente amedrontada, ambiciosa, que teme a morte, consciente ou inconscientemente, buscando uma segurança permanente. Se conseguirmos entender a compulsão por trás do nosso desejo de dominar ou ser dominado, talvez possamos nos livrar dos efeitos incapacitantes da autoridade. Ansiamos por estar certo, ser justo, ser bem-sucedido, saber. E esse desejo de certeza, de permanência, constrói dentro de nós a autoridade da experiência pessoal. Mas simplesmente ignorar a autoridade e livrar-se de seus símbolos externos é pouquíssimo importante. Romper com uma tradição e se adaptar a outra, deixar esse líder e seguir aquele são apenas atitudes superficiais. Para ter consciência de todo o processo da autoridade, enxergar a interioridade dele, entender e transcender o desejo de certeza, é preciso ter consciência e insights extensivos. A transformação do mundo é provocada pela transformação de si mesmo. Para haver transformação, o autoconhecimento é essencial. Sem saber o que você é, não há base para um pensamento correto. E sem conhecer a si mesmo, não pode haver transformação. O indivíduo precisa se conhecer como ele é, não como deseja ser, pois é meramente um ideal e por isso fictício e real.
Só esse o que pode ser transformado, não aquele que você deseja ser. Conhecer-se como se é requer uma mente extraordinariamente alerta. Não deve estar presa a nenhum dogma ou crença particular, a nenhum padrão de ação. Se você quiser seguir qualquer coisa, não é bom estar preso. Para conhecer a si mesmo é necessário ter consciência. Uma extraordinária atividade da mente em que há a liberdade de todas as crenças, de toda idealização. Porque as crenças e os ideais só lhe proporcionam uma cor, pervertendo a verdadeira percepção. Se quiser saber o que você é, não pode imaginar ou acreditar em algo que você não é. Se eu sou ganancioso, invejoso, violento, o simples fato de ter um ideal de não violência, de não ganância, é de pouco valor. O entendimento do que você é, sem distorção, é o início da virtude. E a virtude é essencial, pois ela proporciona liberdade. O self é um processo muito complexo que só pode ser revelado no relacionamento. Em nossas atividades diárias, na maneira como falamos, julgamos, calculamos, na maneira em que condenamos os outros e a nós mesmos. Tudo isso revela o estado de condicionamento do nosso próprio pensamento. E não é importante estar consciente de todo esse processo? Somente por meio da consciência contínua do que é verdadeiro, ocorre a descoberta do atemporal, do eterno. Sem o autoconhecimento, o eterno não pode existir. Quando não nos conhecemos, o eterno se torna uma mera palavra, um símbolo, uma especulação, um dogma, uma crença, uma ilusão da qual a mente pode escapar. Mas se começarmos a entender o eu em todas as suas várias atividades do dia a dia, então nesse próprio entendimento, sem nenhum esforço, o anônimo, o eterno acontecerá. Mas o eterno não é uma recompensa para o autoconhecimento. Aquilo que é eterno não pode ser buscado, a mente não pode adquiri-lo. Ele acontece quando a mente está tranquila. E a mente só pode estar tranquila se ela for simples. Se não estiver mais armazenando, condenando, julgando, pesando, só uma mente simples pode entender o real, não uma mente repleta de palavras, conhecimentos, informações. A mente que analisa, calcula, não é uma mente simples. Se você não se conhecer, provavelmente não poderá existir o estado de meditação. Por autoconsciência, refiro-me ao conhecimento de todo pensamento, todo humor, toda palavra, todo sentimento, o conhecimento da atividade da sua mente. O pensamento é o resultado do seu condicionamento. O pensamento é a resposta da sua memória ancestral ou imediata. Simplesmente tentar meditar sem primeiro estabelecer profundamente e irrevogavelmente essa virtude que surge através da autoconsciência é totalmente enganoso e absolutamente inútil. Sem entender a si mesmo, não há base para o pensamento. Sem autoconhecimento, o que se pensa não é verdade. O mundo e você não são duas entidades diferentes com problemas separados. O mundo e você são um só. Seu problema é o problema do mundo. Você pode ser o resultado de algumas tendências, de influências ambientais. Mas o mundo e você não são fundamentalmente diferentes um do outro. Internamente somos muito parecidos. Somos todos direcionados pela ganância, pela má intenção, pelo medo, pela ambição, etc. Nossas crenças, esperanças e aspirações têm uma base comum. Somos um só, uma humanidade, embora as fronteiras artificiais da economia, da política e do preconceito nos dividam. Se você mata outra pessoa, está destruindo a si mesmo. Você está no centro do todo, e sem entender a si mesmo não poderá entender a realidade. O autoconhecimento não segue nenhuma fórmula. Você pode ir a um psicólogo ou a um psicanalista para descobrir coisas sobre si mesmo, mas isso não é autoconhecimento. O autoconhecimento surge quando estamos conscientes de nós mesmos no relacionamento, que mostra o que somos de momento a momento. O
relacionamento é um espelho em que nos enxergamos como realmente somos, mas a maioria de nós é incapaz de enxergar a si mesmo como realmente é no relacionamento, porque imediatamente começa a condenar ou justificar o que vê. Nós julgamos, avaliamos, comparamos, negamos ou aceitamos, mas nunca observamos realmente o que existe, e para a maioria das pessoas essa parece ser a coisa mais difícil de fazer. Mas esse é só o início do autoconhecimento. Se alguém for capaz de se enxergar como é, nesse extraordinário espelho do relacionamento que não distorce, se conseguir simplesmente enxergar com toda a atenção e ver realmente o que existe, estar consciente disso sem condenação, sem julgamento, sem avaliação, e fizer isso quando há um ardente interesse, então vai descobrir que a mente é capaz de se libertar de todo condicionamento. E só então a mente estará livre para descobrir o que está além do campo do pensamento. Afinal, por mais instruída e bonita que possa ser a mente, ela é consciente ou inconscientemente limitada, condicionada, e qualquer extensão desse condicionamento ainda está dentro do campo do pensamento. A liberdade é algo inteiramente diferente.